paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet, para mais de 40 países, dando a continuidade da igreja por cartas dos apóstolos do Senhor Jesus, utilizando também da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Então sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para servir como um canal, como instrumento do Senhor nosso Deus, para que Ele possa falar aos seus corações. E é com essas nossas atitudes que nós damos a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Então sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E vamos dar início à ministração de uma oração para darmos início às ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor possa levar para quem está junto conosco através dessa internet, nesta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, a abundância da tua paz, da tua graça e da tua alegria, para libertar e edificar cada uma dessas vidas que estiverem recebendo com uma alegria a tua palavra e as tuas 12 igrejas virtuais. Eu peço ao teu santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar em cada coração de cada pessoa onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Eu peço ao o Espírito Santo de verdade para semear em cada coração, onde essa internet for capaz de alcançar, a tua boa palavra, testificando nessas vidas a tua semente e venham verdadeiramente produzir abundâncias de frutos, para bendizer e exaltar e engrandecer ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja o poder que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, transformando e edificando cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, onde alcançar a tua palavra sendo ministrada através de nós, para que todos venham ver como em Malaquias capítulo 3, versículo 18.
a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus. Em nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, com essa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Colocando aí o nosso caráter a todos vocês para ser colocado à prova, com as nossas mais de 100 denúncias, em que estamos oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e verdadeiro. Eu já vi, abençoado, não era para ter entrado aí, mas sejam todos muito bem-vindos para participar e interagir conosco, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, para que alcance cada vez mais e mais vidas e mais corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Eita, glória! Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, pois estamos aqui para sermos igrejas vivas, sal e luz, benditos amados do Pai e do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, para que possamos estar verdadeiramente compartilhando a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para que o Senhor nosso Deus possa alcançar cada vez mais e mais vidas e mais corações nessa live, nessa madrugada, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus do Cristo. Oh, glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Estou tentando ali, vamos aqui. Glórias ao nosso Senhor Deus, consegui. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui dar início, porque tivemos um pequeno contratempo em uma das redes sociais, mas agora estamos normalmente, para mais honra e glória a Deus, nas 7 principais redes sociais da internet, para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estarei dando início agora aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é o nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo. Porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Ser abençoado e já foi respondido não só durante a live, como também nos comentários da última live que está lá salvo. E ele volta aí batendo no mesmo assunto, sem ir lá examinar as Escrituras Sagradas. Então escolha agora o seu número de 1 a 12 para que você esteja recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o primeiro rebanho bendito ímpar de número, glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Primeiro rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10 são os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o primeiro livro a ser ministrado nessa madrugada é o livro de Sofonias, que possui 3 capítulos. Livro de Sofonias, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Sofonias, capítulo 1. Sofonias, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, Sofonias, capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 10, livro de Sofonias, capítulo 2, para a sua meditação. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada eu estarei interagindo com vocês e tirando suas dúvidas. Basta deixar o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado aí nos comentários para estar interagindo conosco a partir de 1h12 da madrugada.
Vamos aqui à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são. E se vocês quiserem continuar, porque a oração dura no mínimo 1 hora. Se você quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta você estar se seguindo ou se inscrevendo em nossas igrejas virtuais, pois o nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, ora por todos vocês toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Então vamos à ministração de uma oração. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada. Que haja o derramar dos poderes que há no fogo e no sangue na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo dessas cabeças até a planta de seus pés, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de Sofonias, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 13. Cala-te diante do Senhor, Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai, vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho, e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso, serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas. E edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 1 aqui do livro de Sofonias, nós vemos o Senhor deixando claro como ele vai se posicionar para purificar o seu povo. Pois aqui fala sobre as vestiduras estrangeiras. E nós devemos lembrar que aqueles que estão em Cristo, Senhor Jesus, precisam ser nova criatura, abandonar o velho eu, o eu do passado, e se revestir de roupas novas também. Não apenas no quesito estético, sim, estamos falando no sentido espiritual. Pois lá em João capítulo 3, o Senhor Jesus foi bem claro, é necessário que o homem nasça da água e do Espírito. E aqui o Senhor também deixou bem claro como ele vai esquadrinhar, ou seja, ele vai examinar o seu povo com lanternas, deixando evidente como que ele não vai deixar passar nada despercebido. E nós vemos hoje em dia como está a situação aí, e muitos às vezes até agem como esse povo aqui, que o Senhor não faz bem nem faz mal. Questionam não apenas a integridade e a justiça, mas sim a capacidade do Senhor de fazer alguma coisa. Pois devemos estar sempre alertas e atentos que não é porque não está agindo da maneira como nós adquirimos, como nós imaginamos, como nós orquestramos que é o mais correto, que é o certo a ser feito, que está sendo da maneira errada. Porque a humanidade já evoluiu o suficiente para conseguir compreender que nem sempre aquilo que ela acreditava ser o certo era realmente a verdade. Aquilo que ela acreditava ser o melhor não era realmente o melhor. Então é muito importante, verdadeiramente, nós estarmos nos ajuntando com aquele que é capaz de nos ensinar todas as coisas. Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 11, João capítulos 14, 15 e 16. O Espírito Santo de verdade, que nos ensina todas as coisas e nos guia no caminho que devemos seguir, não permite que sejamos enganados nem confundidos em hipótese nenhuma. Estou aí lançando 12 livros com 12 princípios essenciais para que vocês possam estar sendo instruídos na palavra do Senhor nosso Deus e possam vir a prosperar,
não somente na área empresarial financeira, como também na área familiar, na área emocional e principalmente na área espiritual. Mateus 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet com @Igrejas Benditas. E o próximo rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2. Você escolha o número de 1 a 12 e seja membro dessa igreja virtual. E além de orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte, você recebe de segunda a sexta, no horário de a partir de meia-noite e 7, no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para aumentar a sua fé. E o livro sorteado é o livro de 3 João, capítulo 1 e único. E lembrando que também temos reprises de nossas lives, das 5 lives que ocorrem durante a semana, é sorteado quais das 5 serão reprisadas novamente nos finais de semana, no sábado e no domingo, que é mais uma fórmula para que de segunda a segunda você possa buscar a presença do Senhor, seja onde for que você estiver, e você possa receber uma palavra do coração do Senhor. Não é que eu achei que era melhor, é que o Espírito Santo de verdade sabia que tem alguém que necessita de ouvir uma mensagem da palavra dele. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus. E o Dimes de Manaus, Amazonas, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Façam como abençoado, deixem nos comentários seu primeiro nome, seu município, seu estado ou seu país também, caso esteja nos acompanhando fora desse nosso querido Brasil. Sejam muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E o próximo livro, a próxima oração a ser ministrada, lembrando que é o livro de 3 João, capítulo 1 e único para meditação dos rebanhos bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2. Livro de 3 a João, capítulo 1 e único para meditação dos rebanhos sorteados. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, e que todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda a depressão e opressão do mal, com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta de seus pés, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo e poderoso nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Graças. Vamos aqui à ministração. No livro de 3 João, capítulo 1 e único, do versículo 5 ao versículo 11. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primázia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nessa epístola aqui de 3 João, o apóstolo, capítulo 1 e único, o apóstolo João se refere ao Gaio com uma palavra, um termo muito importante. Amado, amar, amor. Nós devemos lembrar que esse é um princípio do Evangelho do Senhor Jesus, porque ele é amor e ele é o princípio de todas as coisas.
E ele deixou bem claro lá em João capítulo 13, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Se você examinar as escrituras sagradas, todas elas, a maior parte, quando você vê em algum momento alguma tribulação, alguma adversidade, alguma dificuldade, foi justamente por falta de amar, ou seja, por falta de praticar a justiça do Senhor para com o próximo. Parar de pensar apenas em si próprio, começar a pensar no outro, como o apóstolo Paulo diversas vezes deixou bem claro, para pensar no outro também. Porque hoje em dia nós temos as pessoas, principalmente, desenvolvem muito um egoísmo, uma arrogância, um egocentrismo, de que ele é o rei do mundo, de que ele é o protagonista da própria vida. E devemos estar sempre alertas e atentos que aquele que deve ser o protagonista de nossa vida é aquele que deu a própria vida por amor de nós. E aquele que tudo aquilo que ele exige que nós venhamos a fazer é o melhor não só para nós mesmos, mas também para com o próximo, para com os animais, para com o meio ambiente, para com tudo que está ao nosso redor. Então é necessário que a gente veja aqui a diferença entre o justo e o ímpio. Pois Diótrefes, por mais que estivesse no meio da igreja, não fazia parte da igreja, porque ele não estava praticando o principal mandamento do Senhor nosso Deus. E o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Então é melhor parar logo com essa história de 1 trilhão de denominações diferentes, cada uma falando supostamente do mesmo Deus, mas cada uma não se ajuntando com a outra. Se o próprio Senhor afirmou que o reino dividido não prospera, então por que estão dividindo e separando cada vez mais e mais? E detalhe, ainda querem receber a recompensa de um reino que está seguindo com união. Então vamos examinar as escrituras sagradas. Estamos vindo aí com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Não é para separar mais não, e sim para ajuntar. Tem uma igreja aí que está precisando de ajuda? Entre em contato conosco. Nós estamos aqui para verdadeiramente crer no Senhor, como está escrito, e ajudar ao irmão naquilo que precisa e necessita. São quase 30 anos de preparação para nos posicionarmos já há mais de 2 anos na internet, nos posicionando como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Que não só não pratica o mal, como também repreende aquilo que está errado. Que ama o irmão não somente por palavras, mas sim através das atitudes. Porque esse é o princípio para ser uma verdadeira igreja do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então agora eu estarei apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Prestem todos muita atenção. Qualquer dúvida que surgir, a partir de 1h12 da madrugada estaremos tirando as suas dúvidas. Basta você deixar aí nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado para estar interagindo conosco. E lembrando que em algumas redes sociais essa live fica salva e você vai poder voltar para examinar e anotar versículo por versículo que o sacerdote fala na mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar.
e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao Senhor Jesus, recado dado a todos vocês. Quem quiser escutar novamente a mensagem, não conseguiu anotar alguma das bases, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Você vai poder voltar, examinar versículo por versículo, para agir como a igreja nobre do Senhor Jesus. Atos 17, versículo 11. A igreja que ouve o que o líder está ensinando e vai examinar nas escrituras para ver se o que está sendo falado é aquilo que está escrito na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem, em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, e o Alan de Singapura, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro, próximo rebanho bendito ímpar, de número 11, e o rebanho bendito par, de número 12, a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus. E o abençoado lá do Pará, o Jubileu do Pará, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo abençoado. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Basta deixar o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado, ou também o país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E o livro sorteado, o livro de Tito, que possui 3 capítulos. Livro de Tito, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus. Lembrando que isso aqui é uma obra séria do Senhor nosso Deus, e nós não estamos de brincadeira em hipótese nenhuma. Então estejam sempre tomando muito cuidado com esses tipos de brincadeira, porque não é brincadeira quando nós estamos aqui apresentando a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao livro de Tito, que possui 3 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Livro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 11, e o livro de Tito, capítulo 2. E para o rebanho bendito par, de número 12, livro de Tito, capítulo 3, para a sua meditação. E nós somos originais do Rio de Janeiro, mas estamos chegando em todos os municípios do Brasil com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que o obreiro recebe o salário e as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, a oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E todos aqueles que quiserem continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta estar seguindo ou se inscrevendo em nossas igrejas virtuais para mais honra e mais glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Abençoado lá do Ceará, José e toda a família dele, sejam muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o número de 1 a 7 também, que logo mais nessa live eu estarei sorteando mais 7 números para que vocês tenham mais uma palavra do Senhor ao seu coração. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos à ministração de mais uma oração. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o derramar dos poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, em cada porta, portal e janela, onde essa live alcançar,
e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, no lar, no comércio, no veículo, onde quer que se encontrarem os benditos amados do Pai, nesta madrugada ou futuramente acompanhando as gravações. Seja sempre o teu santíssimo e poderoso nome ainda mais exaltado em nossas vidas e através de nossas vidas. É que eu peço em nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos à ministração. No livro de Tito, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 12. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 2 aqui do livro de Tito, novamente testificando as mensagens ministradas anteriormente. A importância que há em verdadeiramente estar os irmãos em união, recordando que cada um de nós temos um compromisso antes de para nós mesmos, antes de para com o próximo, um compromisso para com o Senhor nosso Deus. Pois aqui o apóstolo Paulo deixou bem clara a importância de ter bons frutos, boas obras, bom exemplo, para que o Senhor venha a ser sempre engrandecido através de nossas vidas, para que ninguém tenha algo verdadeiro para falar contra nós. Pois lá em Mateus capítulo 15, o Senhor Jesus foi claro que somos bem-aventurados quando, mentindo, dizem algo contra nós, por causa da palavra dele e do evangelho dele. Agora, se as pessoas estão falando mal com razão, é porque tem problema. É necessário haver a verdadeira transformação, voltar ao primeiro amor, o avivamento, que não é nada novo, é voltar ao princípio, a voltar ao primeiro amor, para que o Senhor nosso Deus, a luz dele, a luz do Pai das luzes, possa sempre estar evidenciando em cada área e setor de nossas vidas, sem nada que venha do ser humano, pois toda a honra e toda a glória pertence a ele. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receberem mais um livro para a sua meditação. Rebanho Bendito Ímpar de número 5 e Rebanho Bendito Par de número 6. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, com essa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. E o próximo livro de 1 Coríntios, que possui 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios, que possui 16 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Todos aqueles que querem receber orações, basta seguir ou se inscrever, pois o nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, ora por todos vocês toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. O livro sorteado de 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 5. 1 Coríntios, capítulo 9. E para o rebanho bendito par, de número 6, livro de 1 Coríntios, capítulo 10, para a sua meditação. Pode estar colocando essa live também lá, onde está a irmã dela, que ela vai ficar salva. Exatamente, abençoada. Essa live aqui fica salva em algumas redes sociais que você pode colocar. Tem as reprises nos finais de semana, no mesmo horário da live, e você reproduzindo essa palavra, as ministrações da palavra do Senhor Deus, que ocorrem durante as nossas lives, além de oração, você chama a presença do Espírito Santo de verdade para onde você estiver, para sua família, para seu lar, para o seu veículo. Pois onde a palavra do Senhor nosso Deus é ministrada com autenticidade,
o Espírito Santo de verdade, que é o guardião das Escrituras Sagradas, permanece sempre presente. E onde ele está presente, nenhum mal, nenhuma praga, nenhuma maldição, para mais honra e glória ao Senhor Deus. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nós temos, inclusive, nosso mais novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro, em que basta você provar na Bíblia Sagrada que um só dos 7 que iremos citar foi anulado ou que não é mais necessário para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. 1. Ofertas. 2. Sacerdote. 3. Receber a palavra da Bíblia Sagrada por outra pessoa na sua casa, na sua moradia. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar em particular na sua casa ou em outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus, seja onde você estiver, em particular. São 7 ao todo. Basta provar que uma só delas foi anulada ou que não é mais necessária, com base na Bíblia Sagrada, e recebe o valor de 200 milhões de reais em dinheiro. Para que oferecer dinheiro, Milena? Para que vocês, mesmo sem conhecimento das Escrituras Sagradas, possam fazer prova de nós. Para que vocês vejam que nós não estamos brincando aqui, pois nós iremos tanto prestar conta de cada palavra que sair da nossa boca no dia do juízo perante o Senhor Jesus, como também perante os tribunais do ser humano já nessa terra, para que vocês possam conseguir ter uma ferramenta, um material de trabalho para conseguir colocar à prova os espíritos, discernir quem está falando a verdade de quem está falando a mentira, usando da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos aqui à ministração de uma oração para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja através dessa ministração da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que haja a Tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, e que haja o poder de renovação, restauração e transformação, que é no sangue e no fogo do nosso Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, onde essa internet for capaz de alcançar, para que haja Tua verdadeira paz, graça e alegria, e essas vidas alcancem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Como abençoado ali, o José de Ceará está assistindo na casa dele agora mesmo, onde mora, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Saiba que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Vamos agora aqui à ministração no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Livro de 1 Coríntios, capítulo 9, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live, para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 17. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada.
Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 9 aqui do livro de 1 Coríntios é muito importante, porque o apóstolo Paulo é o principal exemplo que eles usam hoje em dia, um exemplo distorcido, para recusar o salário do obreiro, daquele que trabalha na obra do Senhor nosso Deus. Ah, mas Paulo trabalhava, Paulo se sustentava, Paulo isso, Paulo e aquilo outro. Paulo deixou aqui bem claro, é direito de quem trabalha na obra receber os frutos materiais da obra. E aqui o apóstolo Paulo deixou bem claro que isso não é para impor no outro, isso é glória, isso é honra. Quem quer passar por isso, passar essas dificuldades, essas tribulações, mesmo que não tenha necessidade, é aquele ponto, a renúncia. Renúncia é daquilo que lhe é lícito, e você vai receber galardão e recompensa por causa daquilo. Mas aqui ele deixou bem claro, não é para você constranger a pessoa a agir da forma como você acha ser o certo, como você acha ser o correto. Porque se o Senhor impôs isso, é porque é algo digno, é porque é necessário a gente demonstrar o devido respeito. Então, antes de querer começar a colocar em pedestais pessoas que não trazem edificação nenhuma para você, comece a examinar com muita atenção e com muito cuidado os frutos que um verdadeiro líder na obra do Senhor nosso Deus faz para com o próximo. Aquele que está junto do verdadeiro pastor, apacentando as ovelhas em nome dele, guardando e vigiando a palavra do Senhor e verdadeiramente levando a verdadeira palavra a cada ovelha que precisa e necessita. Nós estamos aí já há mais de 2 anos na internet. Lembrando de vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco, no livro de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social que estiver nos acompanhando, essa live fica salva, você vai poder voltar para anotar versículo por versículo e examinar nas escrituras sagradas, para ver se o que nós estamos falando é aquilo que está escrito. E também, dependendo da rede social, no caso dessa aqui, você encontra na descrição da live as informações necessárias para ofertar em outras redes sociais. O vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima, pois nós damos a garantia de que tudo o que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será sem nem vão. Então entre em contato também conosco no privado, peça um de nossos templos físicos na sua região. Se você é um que tem prazer em trabalhar na obra do Senhor nosso Deus, mas você é um que não, ou diferentemente de Paulo, não tem como você trabalhar por si próprio, trabalhar com sustento, você quer se dedicar completamente à obra, entre em contato conosco, pois você pode ser um que estará recebendo o seu salário para fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus na sua região, seja no seu bairro, no seu município, no seu estado ou no seu país. Pois estamos chegando em todos os municípios do Brasil com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada. Para trabalhar na obra, basta ter mais de 20 anos, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Agora, aqueles que querem trabalhar na área empresarial financeira também, a partir de 18 anos já pode estar trabalhando conosco. Ah, Milena, tenho menos de 18 anos, também quero uma oportunidade? Entre em contato com o seu pai, com um parente, alguém que for responsável por você legalmente e fale para ele entrar em contato conosco, pois através dele você também estará sendo abençoado para mais honra e glória ao Senhor Deus. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor ao seu coração. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Livro de 2 Crônicas contém 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas, que possui 36 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro sorteado de 2 Crônicas, capítulo 28. 2 Crônicas, capítulo 28, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3. 2 Crônicas, capítulo 28. E para o rebanho bendito par de número 4, o livro de 2 Crônicas, capítulo 29, para a sua meditação. E o Luiz aí, abençoado, só vigia para você não passar esse negócio como se nós estivéssemos nesse erro também, tá bom? Porque a gente já tá vindo há mais de 2 anos lutando justamente por isso. Ele está deixando bem claro que
todo o templo físico. Quer abrir um templo físico? Lucas capítulo 14. Examina primeiro seus recursos e condições financeiras, porque não pode haver defeito. E um defeito gravíssimo que as igrejas hoje em dia estão acontecendo, principalmente no que se refere ao Brasil, é a falta do auxílio ao necessitado. Tanto o obreiro está ficando na mão, como também os órfãos, a viúva e todo necessitado. Lá em Mateus 25, o Senhor Jesus foi bem claro que não vai entrar no céu se você não ajudar ao pequenino irmão com aquilo que o corpo dele precisa. O comer, o beber, o dormir, o vestir. Ele chama de bode aqueles que não ajudam e apartai-vos de mim, malditos, que praticaste a iniquidade. Então estamos vindo conscientizando a todos vocês que toda igreja de templo físico tem obrigação. Não é se ela quiser, se ela for muito boazinha, não. Ela tem a obrigação de ter alimento para o corpo, comer, o beber, o dormir, o vestir, o calçar, secretaria de trabalhos e empregos. E também não adianta só ficar dando quentinha uma vez por semana. O morador de rua não ajuda ele a sair daquela situação de rua. Que isso é outro trabalho que a igreja tem que fazer também. Então, entre em contato conosco no privado, peça um de nossos templos físicos para a sua região, para que possa verdadeiramente estar chegando uma verdadeira obra do Senhor nosso Deus no seu bairro, no seu município, no seu estado ou no seu país. Que não faz a diferença para si próprio, e sim faz a diferença para com o próximo. Vamos aqui ao próximo livro, a próxima oração a ser ministrada. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal. Que haja as abundâncias e diversidades de poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, e no contra tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus, e estiver de alguma forma interferindo dessas vidas verem as tuas maravilhas, as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E deixando aqui, gente, sempre muito bem claro, uma coisa que é só uma informação rápida para todos vocês. Parem de colocar valor de oferta e dízimo como se isso fosse valor separado para caridade, tá bom? Porque oferta e dízimo é um dever, um compromisso entre você e o Senhor Deus. Agora, além do dízimo e da oferta, você tem que ter a obra, fazer o necessário para os necessitados. Ah, Milena, mas se eu der a oferta e o dízimo, não sobra dinheiro para mim, para eu fazer a obra para com o necessitado. É nesse momento que o templo físico, que recebe a oferta e o dízimo, tem que te dar recursos e condições para você ajudar o próximo, para você amar o próximo não com palavras, mas sim com atitudes. Por isso que é importante o sacerdote, porque ele faz essa administração no templo físico, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Tem que ter unção histórico chamado tempo determinado, é muita coisa para se tornar um sacerdote. Protocolo sendo exatamente. Próximo livro de 2 Crônicas, capítulo 28, do versículo 9 ao versículo 13. Não se esqueçam de escolher o número de 1 a 7 para estar recebendo mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Do versículo 9 ao versículo 15. Livro de 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 9 ao versículo 15. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Oded, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: Eis que irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com tamanha raiva, que chegou até os céus. Agora cuidais em sujeitar os filhos de Judá e Jerusalém, para vos serem escravos e escravas. Acaso não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, atendei-me e fazei voltar os presos que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque o brasume da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote,
Jesquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, contra os que voltavam da batalha. E lhes disseram: não fareis entrar aqui esses cativos, porque intentais acrescentar aos nossos pecados e a nossa culpa diante do Senhor ainda outros. A nossa culpa já é grande, e o brasume da ira do Senhor está sobre nós. Então os homens armados deixaram os pesos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. Homens foram designados nominalmente, os quais se levantaram e tomaram os cativos, e do despojo vestiram a todos os que estavam nus. Vestiram-nos e calçaram-nos, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram. A todos os que, por fracos, não podiam andar, levaram sobre jumentos a Jericó, cidade das palmeiras, a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha aqui o que a gente acabou de comentar a todos vocês. 2 Crônicas, capítulo 28, que acabou de ser mencionado. A importância que tem da gente cuidar do próximo, até quando o próximo está errado, o próximo está pecando. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele cuida daquele que é seu. E é Ele quem castiga, é Ele quem repreende. Nós devemos fazer a nossa parte. Ser uma igreja viva, sal e luz, nosso Senhor Jesus, que vai servir de exemplo para que mesmo que o próximo estando no erro, ele ao ver o nosso bom exemplo, as nossas boas obras, glorifique o nome do nosso Senhor e venha se converter os seus caminhos ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui ao último rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 7 para estar recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus, para estar aumentando a sua fé nessa madrugada. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Vamos aqui ao próximo livro que está a ser ministrado, livro de 1 Tessalonicenses, que possui 5 capítulos. Livro de 1 Tessalonicenses, que possui 5 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Lembrando que em algumas redes sociais essa live fica salva, você pode voltar, examinar com muita atenção e cuidado, diminuir a velocidade, caso necessário, para mais uma glória ser Deus. E abençoado que está precisando aí de oração para o seu filho, coloque as lives de nossas igrejas virtuais perto dele, pois é somente oração e ministração da palavra do Senhor, para que você possa trazer a presença de anjos celestiais, do Espírito Santo de verdade, para onde estiver o seu filho, para que toda enfermidade não permaneça aonde a presença do Senhor nosso Deus está habitando. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E para o rebanho bendito par de número 8, livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, para a sua meditação. Escolha um número de 1 a 7 também, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada e para mais uma glória a Deus. Deixe nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado e interajam conosco daqui a pouquinho, a partir de 1h12 da madrugada, para estirarem as suas dúvidas para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o derramar dos poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, removendo toda obra da carne, do maligno ou da religiosidade que estiver de alguma forma oprimindo, deprimindo cada uma vida que receber com alegria a tua boa palavra sendo ministrada através de nós, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui à ministração, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7.
Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Glórias ao nosso Deus, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Por acaso é um acaso tudo isso aqui? Provérbio 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Dos 6 livros ministrados até agora, todos eles bateram na mesma tecla. O dever e a obrigação que aqueles que dizem crer no Senhor Deus da Bíblia Sagrada têm para com o próximo, têm para com o irmão, têm para com o necessitado. Então, não endureçam os vossos corações e se posicionem verdadeiramente como igreja viva, sal e luz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do nosso Senhor Deus sendo semeada em seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet para mais uma glória ao Senhor Jesus. Gente, está travando aí alguma rede social? Verifiquem aí para mim, por favor, se está travando, para que estejamos aqui sempre trazendo a palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, a todos aqueles que precisam e necessitam. Glórias ao nosso Senhor Jesus, parece estar normal por aqui, para mais uma glória ao Senhor Deus. E abençoados, agora eu estarei apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marco. Não, agora uma mensagem minha. Estarei apresentando agora a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Então prestem muita atenção na mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto,
participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Quem quiser escutar novamente essa mensagem em algumas redes sociais, essa live fica salva. Para quem quiser acompanhar desde o começo e entender o porquê de você entrar em contato com as autoridades políticas da sua região, é necessário e é melhor você entrar em contato com elas pedindo um de nossos templos físicos. Pois saiba que político tem a famosa proposta de político, plano de político, não, como é que é a palavra? É projeto de político, tudo aquilo que o político promete na hora da eleição. Só que o ponto é que nós temos caráter e nós temos um dever, obrigação e um compromisso para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E nós devemos cumprir aquilo que sai da nossa boca. Pois aqui, como foi ministrado justamente em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o Senhor é o vingador se a gente tentar de alguma forma enganar ou defraudar o irmão. Vamos aqui ao último livro a ser ministrado, que será uma meditação para todos nós nessa madrugada. E o livro sorteado, escolhido pelo Espírito Santo, é o livro de Joel, capítulo 3. O Espírito Santo de verdade. Livro de Joel, capítulo 3, que possui 3 capítulos. Produção, eu posso? Livro de Joel, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Livro de Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1, é uma palavra do coração do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso para todos nós. Livro de Joel, capítulo 1. Escolha aí um número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando 7 números para que você tenha uma palavra do Senhor para estar aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos aqui ministrar o livro de Joel, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 15 ao versículo 20, versículo 14 ao versículo 20. Joel, capítulo 1, versículo 14 ao versículo 20. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 1 aqui do livro de Joel demonstra como nada prospera se não estiver firmado 100% na vontade, na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então nós vemos a importância que há em nós nos posicionarmos para que verdadeiramente todos ao olharem para nós venham reconhecer que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos aqui ao sorteio dos 7 números. Escolher agora seu número de 1 a 7 para que o Senhor possa estar falando ao seu coração nessa madrugada. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 1. Sofonias, capítulo 1, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1 e único. 3 João, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Tito, capítulo 2.
Tito, capítulo 2, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 38. 28. 2 Crônicas, capítulo 28, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, se você escolheu o número 2. E se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1, se você escolheu o número 5. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Estaremos agora interagindo e tirando as dúvidas de todos aqueles que tiverem deixado o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado aí nos comentários, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então entre em contato conosco também no privado, peça um de nossos templos físicos na sua região, pois lembrando que conosco o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, a oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E também aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco, têm a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. Como o Célio comentou, bem-aventurado o Senhor Deus e é a maior riqueza dos homens. Com certeza, abençoado para mais um glória ao Senhor Deus. A presença dele é a melhor coisa que nós poderíamos desejar. E muita atenção, todos aqueles que querem reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, de corpo, de alma e de espírito em sua vida. Declare aí agora nos comentários. Eu, coloque seu nome, eu confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como o meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, declare isso aí nos comentários agora, confesse ele em público, Mateus capítulo 10. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, leia em voz alta a seguinte passagem do livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Leia essa passagem em voz alta e logo em seguida, ainda de joelhos, faça essa oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti o meu jugo e o meu fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permaneço no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando que aqueles que não conseguirem realizar essa oração agora, nesse momento, essa live fica salva em algumas redes sociais, pois estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, com essa igreja virtual, @igrejasbenditas. Você vai poder salvar essa live depois para fazer esse compromisso, essa aliança com o Senhor nosso Deus. E volte depois na live e confesse ao Senhor Jesus ao vivo. Mateus capítulo 10. Aquele que o confessar perante os homens, também o Senhor irá confessá-lo diante do Pai e dos anjos. Mas aquele que o negar perante os homens, também será negado diante do Pai e dos anjos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixe nos comentários seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado, para estar interagindo conosco, participando da live e tirando as suas dúvidas. Para mais honra e glória do Senhor Deus. Estarei passando agora a palavra ao nosso sacerdote apóstolo. Participa conosco, nós somos todos com a paz e graça do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Participe conosco falando através da mensagem que você ouviu, o livro,
a interpretação da pregação que ela fez, participe. E deixando sempre o seu nome, só o primeiro nome só, o estado, o município. Por quê, gente? É uma forma de você estar interagindo. Isso não vai ficar de forma em vão. Não vai. Não vai. A palavra do Senhor Jesus que te garante isso. Não é a palavra aqui do apóstolo, do sacerdote, não. A palavra dele está lá em Mateus capítulo 16, de 24 a 27. Então nós somos a única igreja que dá uma oportunidade para você. Porque todas as vezes que você para poder compartilhar, interagir com a palavra de Deus, ouvir, você tem que interagir, você tem que participar. Todos os templos tem que dar uma oportunidade para você poder participar e interagir. Porque você não vai, e não é permitido você ir a um templo para você poder assistir, sentar numa cadeira, sem você participar. O culto é para você poder fazer, então você tem que participar. Aqui você participa, tá aí. Se você falar, alô, pronto, você já participou. Lá no mundo espiritual, vai entrar lá que você participou da live. E você participou do quê? Da palavra de Deus, você participou da pregação. Tá bom, gente? Não perca essa oportunidade, que isso aí vai ser muito bom para vocês. Vocês terem crédito no mundo espiritual, para que vocês possam invocar o nome de Deus. Orar a Deus é bom? É bom. Invocar é melhor ainda. Porque a chave é você invocar Deus, não é orar para Deus, não, mas invocar Ele, tá bom? Ezequias invocou o nome do Senhor. Quando ele se virou para a parede, começou a listar todas as obras que ele havia feito por causa da obra e da palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Todos os tempos físicos, o que se ocorre? Quando uma pessoa está doente, o que eles devem fazer não é orar para a pessoa ser curada, não. O que eles devem fazer é invocar o nome do Senhor Deus para as pessoas saírem dali curadas. Todas elas têm que sair dali curadas. Mas aí é necessário ele invocar. Invocar o quê? Falar das obras perfeitas que está fazendo. Aí como é que faz? Para isso está difícil. Se o próprio líder dele fala que não existe igreja perfeita, todo mundo é pecador, todo mundo é imperfeito, ninguém precisa fazer nada porque Jesus já fez tudo na cruz. Vamos examinar as escrituras sagradas, porque ele cobrou de nós um posicionamento. E o Wesley de São Paulo, seja muito bem-vindo, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus, ele perguntou: pergunte ao apóstolo o que ele acha de pastores que amaldiçoam as pessoas que saem da igreja deles. Isto está certo? Bom, e aí eu falo para você que está 100% errado. Porque primeiro que você tem só um dono só, é o Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Então se você hoje está participando no templo da onde eu estou, tudo bem. Você tem que me respeitar, é claro, me respeita, assim como eu tenho que te respeitar também. Porque todos nós dois estamos ali, nós dois, tanto eu quanto você, é para poder servir ao Senhor. E servir ao Senhor o quê? Eu tenho atividade ajudando os necessitados. Isso está lá em Mateus capítulo 25, de 31 a 46. Então, tanto eu quanto o Senhor. Só que ali no momento eu sou o chefe, eu sou o responsável geral. Mas se você, eu não quero mais trabalhar contigo, junto, você vai para outra igreja. Você vai para outra. Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta espalha o reino dividido. Você vai para outra. Mas você tem que realmente não assistir, mas sim trabalhar na obra do Senhor. Exatamente. Tá bom? Então isso aí está 100% errado quando ele faz dessa maneira. 100% errado. Mas aí, quer dizer, aonde não deve ter nenhum erro, poxa, e as pessoas... Isso aí é só mais um erro que eles estão cometendo, tá bom? Exatamente. Mas tá errado, tá bom? E deixando ele bem claro, que o abençoado comentou, Jesus já disse, aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Primeiro ponto, não foi o Senhor Jesus que disse. Certo? Não foi o Senhor Jesus que disse. Segundo ponto, esse é um versículo que você está lá em João generalizando. capítulo 3. Livro de 1 João capítulo 3, em que o apóstolo João falou isso no sentido de que aquele que não disser que já tem pecado, porque todos pecaram em um momento. Mas aquele que está em Cristo Senhor Jesus não pode permanecer na prática do pecado. Tanto é que o próprio apóstolo João afirma que aquele que peca é do diabo, é do inimigo. Então essa história de pecado de estimação que o crente está arrumando, isso aí é furada. Bom, então você já viu então, né? Então já, ali João capítulo 3. Aquele que peca, ele falou que é filho de Satanás. Vem cá, e você é filho de Satanás ou filho de Deus? Então tá aí. Então nós temos que escolher isso aí, tá bom? Exatamente, tudo para mais um regular. Por que João estava falando isso? Porque aquelas pessoas se diziam ser filhos de Abraão e eles achavam que não tinha pecado. Exatamente. Tá bom? É só isso aí, vamos olhar, ler o texto todinho. Quando você ler o texto todinho, você vai encontrar ele, o dedão dele botando assim, entre vocês.
todo aquele que vive na prática de pecado é de Satanás, é do Exatamente. diabo. Aí vai Porque dar a ruim, gente- né? Porque a gente deve lembrar que as Escrituras Sagradas são, o Novo Testamento são cartas escritas pelos apóstolos para um público em específico. E a gente tem que tomar cuidado na hora de generalizar uma palavra que está sendo direcionada a um grupo de pessoas naquele momento. Tanto é Responsáveis. que o próprio Senhor Jesus lá, que todo mundo conhece a passagem da mulher ali, a mulher adúltera. Só que o ponto é, o Senhor Jesus, aquele que não tiver pecado entre vós, que atire a primeira pedra. Deixando bem claro, aquele grupinho ali que estava querendo pegar o Senhor Jesus numa infração, estava em pecado. Só que o ponto é, eles não saíram porque eles se comoveram com a palavra do Senhor Jesus, e sim porque eles viram que não conseguiram dar uma volta no Senhor Jesus. Porque a lei é bem clara, aquele que é encontrado em adultério, ambos tinham que ser eliminados. E se eles pegaram a mulher em flagrante, eles sabiam quem que era que ela estava ajudando ela a pular a cerca. E eles levaram somente a mulher para tentar arrumar uma justificativa de acusar o Senhor Jesus de ter ali quebrado o mandamento. Eliminou apenas um, mas o outro ficou ali livre. E ali o abençoado... Eu tô falando rápido demais, perdão, gente. Sejam todos muito bem-vindos, capaz da graça de Jesus. É que o tempo também tá acabando. Para tirar suas dúvidas e interagir conosco, é necessário que você deixe o seu primeiro nome, a sua cidade e o seu estado nos comentários. Caso contrário, não será respondido. É isso aí, porque é uma regra. É uma regra, é um protocolo. Para todos verem que nós estamos te dando atenção, não é porque você está de alguma forma aparecendo para nós mais bonito não, tá bom? Exatamente. Estamos aqui para dar oportunidade a todos Todo mundo compartilhar, todo mundo participar, porque todo mundo vai ganhar espiritualmente com o Senhor Jesus. Exatamente. É a palavra dele, não é minha. A palavra dele garante que você vai ganhar. Exatamente. E aqui nós somos a única igreja que dá uma oportunidade para você poder interagir, você participar. Se você tem participação para poder falar só um alô, o Espírito Santo lá já coloca lá assim, ó, participou, acabou. O Davidson de Salvador, Bahia, seja muito bem-vindo, capaz e graça da Igreja do Senhor Jesus. E também o Paiva da São Paulo, Zona Leste. Seja muito bem-vindo, capaz e graça da Igreja do Senhor Jesus. Vamos lá, o Davidson havia perguntado. Me tira uma dúvida. A passagem que Moisés manda eliminar crianças está correto na régua moral do amor ao próximo? Então é necessário examinar todo o contexto, que isso é muito complicado, a gente só tem 1 minuto de live. Tá bom, mas só que, na verdade, ali, quando ele mandou eliminar até as crianças ali, porque antes sempre teve o costume de a semente todinha, verdadeiramente, daquela tribo que pecasse, ser eliminada. Isso aí foi um mandamento que Deus colocou lá. Então Moisés só cumpriu o mandamento, tá bom? Exatamente. Sem contar que é a maior forma de misericórdia, porque você vai eliminar a família todinha da criança, deixar ela ali viva, fazendo o quê? Vai criar no orfanato, vai deixar a rua, que Deus crie, cuide e ajude Porque ela a nenhuma crescer. outra tribo queria aquela criança. Exatamente. Nenhuma outra tribo queria, tá bom? Só por causa disso só. Mas eu quero te confortar da seguinte forma. A criança, nessa situação, ela não sente dor nenhuma. Exatamente. Eu estou te falando isso que já umas 4 vezes eu passei por essas situações e sei que a gente não sente dor nenhuma. Não de eliminar a criança, tá bom, gente? Não. Dele sentir dor, dele não sentir dor, mesmo tendo tudo pra sentir. Deus ser eliminado. Exatamente. Deus está sendo eliminado ali. O médico fala assim, ó, tá eliminado, já era, e eu não estava sentindo dor nenhuma, tá bom? Glórias ao nosso Senhor Deus. E aí o pai havia comentado, cadê? Que ele comentou, mas pecamos em tudo, até em pensamento. Se você faz isso, você não está seguindo o caminho correto. Não, é que você, por enquanto, você não tem o discernimento do que é isso. Pecado, do que é pensamento. Você imagina o pecado, você pensa, imagina no pecado, você não pensa no pecado. Que se pensar no pecado é quando você já determinou que você vai fazer, tá bom? Exatamente. É isso Pensar aí. e você planeja praticar Lembrar o pecado. uma coisa, tá bom? Lembrar, Imaginar imaginar outra também. também. E o Jota de São Paulo também, seja muito bem-vindo, capaz, a graça da Igreja do Senhor Não Jesus. desiste não, fique conosco. Exatamente. E o Jota de São Paulo, seja muito bem-vindo, capaz, a graça da Igreja do Senhor Jesus, perguntou: como vocês chegaram nessa proposta que o Deus da religião judaico-cristã é o verdadeiro Deus? Primeiro ponto que a gente não chegou nessa conclusão, porque a gente não acredita em nenhuma religião, porque o Senhor Deus da Bíblia Sagrada não trouxe nenhuma religião A ao mundo. inteligência artificial. Basta aí pesquisar a etimologia da palavra religião. Etimologia da palavra religião e vai ver o porquê que a gente não acredita em E religião. a própria inteligência artificial, fala aí, Exatamente. ó. E o Não, tempo, fala. O tempo acabou, já? Fala. Da Iagrok, tá? Aí Pesquisa a aí. Brock falou que... A Iagrok, pesquisa aí. Iagrok sobre a Bíblia. Iagrok Bíblia, e você já encontra os vídeos falando E ela sobre isso. mesmo chegou à conclusão que existe só um único Deus, só um, existe um só. E ela mesmo falou que é criação dele, ó.
Glória ao nosso Senhor Deus. Entendeu? Agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives, segunda a sexta, 12 minutos antes das 7, no @MilleOfertaDin. E aqui, a partir de meia-noite 7, no @Igrejas Benditas. Nos finais de semana, nós temos reprise das lives, no sábado e no domingo. É sorteado quais lives que ocorreram no decorrer da semana serão reprisadas no sábado e no domingo, para que de segunda a segunda você tenha uma palavra do coração do Senhor nosso Deus diretamente para o seu coração, para trazer a presença dele de anjos No mesmo celestiais horário, tá para bom? a sua vida. No mesmo horário da live, exatamente. Fale com as autoridades políticas da sua região, com os empresários, empreendedores e até mesmo com os moradores de rua sobre todas essas causas que nós estamos trazendo, esse desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada. E fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor E Jesus se a Cristo. sua igreja precisa de ajuda, entre em contato conosco. Muitíssimo amém. Aguardo você nas próximas lives, meu muitíssimo amém.